comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, querido. Nós fomos adquiridos, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, amado. Nós nunca saberemos, meu irmão, o preço, querido. É alto demais para nós, amado. O seu valor, querido, muito se excede ao dos rubis, ao de finas joias, querido. O único preço, amado, que valeu a sua vida foi o sangue de Jesus, querido. O sangue de Jesus, amado. Querido, porque é vida, meu irmão, comprando vida. Aleluia. Você pode agradecer aí um pouquinho, querido. Você que vai assistindo essa mensagem no YouTube, você pode, amado, mensurar o valor da sua alma, querido. Você não pode ou não, nós não podemos. Mas foi um preço de sofrimento, querido. Foi um preço de sangue. Foi um preço de cruz. Foi um preço de renúncia. Foi um preço, amado. Ele disse para o Pai: eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade, Pai. Aleluia. Agradeça aí, querido. Isso, dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Não fica de boca fechada, não, querido. Não fica de boca fechada, não. Eu nunca saberei, querido. Meu irmão, sabe por quê, amado? É muito forte, querido. É muito profundo. É muito largo. É muito alto. É muito precioso, amado. Os nossos, meu irmão, olhos, a nossa mente finita, a nossa mente, meu irmão, limitada. Não pode, amado, não pode. Talvez, querido, olha, nós vamos buscar preço, mas não tem preço, querido. Olha pelo valor, amado. Olha pelo valor. As coisas de Deus, meu irmão, não se medem por preço. É por valor, querido. Valor. Valor, querido. Você tem valor. Você, amado, que está em casa, você tem valor. Aleluia. O inimigo, meu irmão, quer que achemos que não temos valor, que nós não somos nada, que nós somos perdedores, que nós somos, meu irmão, olha, ninguém, amado. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. O Senhor enviou o seu único filho para, querido, ele se tornasse o primogênito. Houve uma época que ele era único, agora ele não é único, porque agora Deus tem muitos filhos e filhas. Através do único, você se tornou filho. E hoje ele não é mais único, hoje ele é primeiro. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Te adoramos, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja. Deixa eu ver o ânimo da igreja. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Fala para o seu irmão, meu irmão. Vamos tirar um tempinho agora para orarmos juntos pelo Brasil. Então comece a orar, querido. Comece a orar. Aleluia, Pai. Queremos declarar, ó Pai, que o Brasil, ó Pai, é a nossa nação, ó Pai. É a nação que nós amamos, Pai. É a nação, ó Pai, que queremos continuar aqui, Pai. Queremos que os nossos filhos, netos, cresçam aqui, Pai. Brasil, ó Pai, é uma pátria amada. Brasil, ó Pai, tem promessa. Brasil, ó Pai, Senhor, é como Israel, ó Pai. Ó Deus, é menina dos teus olhos. O Senhor tem promessa para o Brasil, Pai. Desde 1948, ó Pai, como aquele voto lá, Pai, aquele voto decidido, decisivo, ó Pai, para tornar Israel, ó Pai, um Estado, ó Pai. Então, foi um brasileiro, ó Pai, que deu seu voto decisivo lá, Pai. Ó Deus, o Senhor tem promessa para a nossa pátria. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos uma pátria anarquista, Pai. Nós não queremos uma pátria comunista, Pai.
Nós queremos uma pátria assim, Pai, comum, Senhor, nos seus princípios, nos seus valores, na sua justa distribuição de renda, Pai. Nas escolas, Pai, Senhor, que haja liberdade, que haja, Senhor, ó Deus, valorização aos profissionais, também na saúde, também, ó Pai amado, na segurança, que cada brasileiro, ó Pai, tenha o alimento pela manhã, o almoço, o café da tarde e a janta, e tenha segurança para ir e vir, Pai. Isso não depende do homem, ó Pai, não depende de quem vai ser eleito hoje ou reeleito, ó Pai, depende do Senhor, está nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, nós declaramos aqui que feliz, que abençoada é a nação onde Deus é o Senhor. E o Brasil é do Senhor, Pai. O Brasil não é do partido A, B ou C. O Brasil é do Senhor, Pai. Nós temos a consciência, Pai, Senhor, da nossa, Senhor, civilidade. Mas nós sabemos, ó Pai, que não depende do homem, depende do Senhor. Nós vamos lá, Pai, votar, Senhor, sabendo, ó Deus, que não é aquele que vai ser eleito ou reeleito que vai trazer mudanças, Pai. Porque a Tua palavra diz que este mundo agora vai de mal para pior, Pai. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, Pai. Obrigado, Pai. Amém, igreja. Aleluia. Eita, glória. Chega no seu lugar. Glória a Deus. Marcos capítulo 13. Nós vamos começar nesta manhã. Primeiro, bom dia, graça e paz. Vai responder, não? Bom dia. Bom dia, graça e paz. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens. Não serei apenas eu que vai pregar aqui, que vou pregar aqui, sobre a volta de Jesus. Amém, gente? Sobre a volta de Jesus. É necessário, meu irmão, que saibamos e preparemos para a volta de Jesus. Amém. Porque Ele vai voltar. Amém. Ele está voltando. E nós estamos preparados? Ah, pastor, quando eu estiver chegando o dia, o Espírito Santo ele vai trabalhar na minha vida. Vai não, amado. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Não vai ter, meu irmão, aquele dia, ó, é hoje, viu? O Espírito Santo vai te levantar, vai bater nos seus ombros, ó, é hoje, filho, filha. Não, amado. Vai ser como o agir de um ladrão. Vai ser rápido. Jesus, meu irmão, traz algumas comparações. Vai ser assim, amado. O ladrão, meu irmão, ele não avisa que vai entrar naquela casa. Ele não passa lá e fala, ei, ó, cuidado, hoje à noite eu vou visitar a sua casa. Ó, tranca tudo. Ninguém, não, amado. Jesus falou que a ação dele vai ser assim, querido. Quando menos se espera, ele voltará para buscar a sua igreja. Mas presta atenção, amado, este menos se espera é para quem não está esperando ele. Para você, meu irmão, para mim, para nós, ele deixou sinais. Eita glória! Ele deixou, meu irmão, sinais. Aliás, não é só para nós que cremos nele, não, senão seria muita injustiça. É para quem lê a Bíblia. Amém, querido? Então, o título que vai sair desta mensagem no YouTube é, meu irmão, olha, as previsões de Jesus sobre a sua volta. Ou as profecias de Jesus sobre a sua volta. Marcos, no capítulo 13, né? Pode ser também Mateus 24, mas vamos de Marcos, o evangelista Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão. Podemos ler? Amém. Mas eu estou em Mateus, eu estou pedindo vocês para ler Marcos, o vento está me ajudando aqui, o vento é meu amigo. Diz assim a palavra do Senhor, olha que coisa linda. O subtítulo aqui da minha Bíblia é O Sinal do Fim dos Tempos. É o seu também? Quando Jesus estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, ou lhe perguntou, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas,
Aí Jesus responde: você está vendo todas estas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E quando será o final de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Queridos, somente o iniciozinho do 9. Ora, na minha Bíblia diz assim: fiquem atentos. No finalzinho da sua Bíblia, o que diz aí? Só essa frase: fiquem atentos na minha. O que diz na sua aí? Mas orai por vós. Olhai, né, pastor? Olhai. Olhai ou orai? Olhai. Olhai. Tem outra Bíblia que fala diferente? Ficai alerta. Ok, aí, pastor? É isso aí, gente. Olha, meu irmão, eu podia dar continuidade aqui, né, aos versículos, meu irmão, porque, olha, são os 2 capítulos aqui que vão falar, meu irmão, sobre, olha, o sermão profético do Senhor Jesus. Amado, Jesus, ele vai dar as suas últimas instruções e pela primeira vez ele vai falar claramente, meu irmão, sobre a sua volta. Ô, gente, ele já havia falado, né, assim, de forma muito sutil, lá em João capítulo 14, que ele vai preparar lugar, mas ele vai voltar para buscar os seus, queridos. Isso aqui é uma promessa que se cumprirá. Mas aqui, querido, o que nós lemos, Jesus, meu irmão, está mostrando sinais, querido, da sua volta. Porque, amado, quando ele esteve aqui como homem, como filho de Maria, porque ele era, meu irmão, 100% Deus, o Messias, né? O Cristo de Deus, o Eterno, aquele, meu irmão, eu sou, sabe? Ele é Deus, 100% Deus, mas ele esteve aqui como homem também, querido. Ele esteve aqui como filho de Maria, nasceu de um ventre, gente, ele fez xixi, ele fez cocô, ele precisou trocar fraldinha também, amado, ele precisou de papinha, ele era homem, ele dormia, ele acordava, querido, ele cansava, querido, esse Jesus, homem, filho de Maria, querido, quando ele esteve aqui, ele diz o seguinte: olha, ficais atento, porque ninguém sabe o dia nem a hora, nem meu Pai que está nos céus. Esse foi o Jesus homem, querido, mas o Jesus Deus, ele sabe de todas as coisas. O Jesus, meu irmão, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, querido, Filho de Maria, ele é limitado como homem, como eu e você, querido, mas como Messias, ele sabe de todas as coisas. Aí, amado, ele vai dar sinais através de uma pergunta, querido, ou uma mostração, né? Preste atenção, amado, aqui é semana da crucificação. Esta semana, amado, é a última semana do Senhor Jesus, né? Percebe que ele está em Jerusalém, ele está no templo, né, querido? E pelo que parece, os discípulos ainda, meu irmão, não haviam estado em Jerusalém, no templo. Tanto é que eles ficaram admirados com aquilo ali. Esse templo, amado, era aquele mesmo templo de Zorobabel, né? Pequenininho, amado. Mas só que Herodes, o grande, amado, ele fez uma reforma neste templo. Para agradar os judeus, meu irmão, ele fez uma reforma maravilhosa. Era um templo, meu irmão, lindo, maravilhoso, quase parecido com o templo de Salomão, sabe, querido? E essas construções magníficas impressionaram os discípulos. Eles ficaram mesmo impressionados, eles ficaram maravilhados, né? Como a rainha de Sabá,
quando ela foi lá visitar Salomão, né? Visitar o templo, o palácio de Salomão, ela ficou maravilhada. Ela disse o seguinte: olha, eu vim de muito longe, o que me contaram lá não chega nem perto, a sua grandeza muito se excede. Ei, querido, e o próprio Cristo de Deus, ele aponta para ele mesmo com muita humildade e diz o seguinte: olha, eis quem está aqui, quem é maior do que Salomão. Se aquela mulher foi lá contemplar, admirar, ela ficou extasiada de ver a construção física de Salomão. Olha, eu tenho uma obra maior para fazer na vida de vocês. Eita glória! Você pode dizer amém, glória a Deus, querido? Amado, e os discípulos maravilhados, eles falam para o Senhor: Senhor, que obra magnífica, que obra maravilhosa, Senhor, que construções. Querido, Jesus Cristo, com muita, sem ofendê-los, sem ser seco, sem ser insensível. Aí, meu irmão, ele aproveita isso aqui para falar das coisas mais importantes, meu irmão, da palavra do Senhor. A sua volta, querido. Porque, amado, pensa comigo aqui. O que adianta nós vivermos, meu irmão, em uma igreja, em uma denominação, darmos a nossa vida para Cristo, sacrificarmos de muitas coisas, meu irmão, termos uma vida quase que asceta, de muitas restrições, para no fim não dar em nada, querido. Para no fim não dar em nada. A gente morre, é como um animal, acabou tudo. Não, amado. Jesus, querido, ele garantiu que tem uma vida maravilhosa para ser vivida, e esta vida chama-se eternamente com o Pai. Você pode aplaudir? Aleluia! Então, e por outro lado, amado, ele mostra também, querido, o inverso disso aqui. Ele mostra, meu irmão, um lugar tenebroso. Um lugar, meu irmão, de ranger, gemidos, querido, de lamentações. Um lugar, meu irmão, olha para mim aqui, por favor. Um lugar, meu irmão, de fogo e enxofre, querido. Amado, o inferno. Ele falou tanto do inferno, querido. Ele falou tanto do inferno, amado. Se você analisa a Bíblia, querido, você vai perceber que Jesus, ele falou mais do inferno do que dos céus. Sabe para quê, querido? É para nós não esquecermos. E aí, meu irmão, ele vai trazer para os filhos do reino. Presta atenção, meu irmão. Jesus é amável, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Jesus é o nosso amado, querido. Amado, mas tem palavra que ele vai ministrar para os seus, para os filhos e as filhas do reino, querido. Para aqueles e aquelas, meu irmão, que levam Jesus a sério. Para aqueles e aquelas, meu irmão, que olha, que não andam atrás de idolatria, querido, que não buscam outros deuses, querido, porque a Bíblia diz que só existe um Deus, amado. Só existe um Deus, querido. No texto aqui, meu irmão, olha, adiantando um pouquinho, Jesus vai falar de muitas pessoas tentando nos enganar aqui, gente. Tem muita coisa tentando nos enganar aí, gente. Queira na igreja evangélica, queira na igreja católica, queira no espiritismo, tem muita coisa para nos enganar aí, querido. Porque, amada, a nossa alma é sequiosa. A nossa alma, meu irmão, tem sede do transcendente. A nossa alma, meu irmão, quer encontrar algo superior. Por quê, querido? Ela sabe que existe algo superior. Ela foi criada, meu irmão, por alguém superior. A nossa alma, meu irmão, ela tem o sopro do divino. E ela quer voltar para Ele. Quarta-feira, meu irmão, eu estive num velório. Eu disse lá o seguinte, amado. Aquela pessoa que estava partindo, amado, o esposo da irmã Maria Faria, que está ali, né, irmã? O irmão Gerson, querido, ele estava voltando para casa. Amado, quando uma pessoa morre em Cristo Jesus, ele está voltando para casa. Paulo vai dizer isto lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, mas não é isso que eu estou pregando, não. Amado, Jesus toma esta pergunta dos discípulos para deixarem, meu irmão, olha, para falar de duas coisas ao mesmo tempo. Dois acontecimentos, gente, que iriam acontecer, meu irmão, olha, paralelos, distintamente, em épocas diferentes. Você vai entender. Primeiro
meu irmão, quando Jesus disse assim, olhou para o templo, e presta atenção que nós lemos aqui, que Jesus esteve no templo, ele sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, meu irmão, que fica de frente ao templo. Esse monte é profético, meu irmão. Olha, meu irmão, Jesus vai descer neste monte. Jesus, meu irmão, vai pisar no Monte das Oliveiras. E a Bíblia conta, meu irmão, que quando Jesus vai descer ali, amado, olha, o monte vai se dividir. Mas não é isso que eu quero falar também não, querido. Jesus, meu irmão, de frente com seus discípulos para o templo, ele vai responder a pergunta de um dos discípulos. Jesus fala, eles maravilhados, eles, meu irmão, né, estão admirados, e não tem nada de errado nisso aqui, querido. Para os judeus, meu irmão, o templo é sagrado. Para um judeu, meu irmão, olha, é algo, meu irmão, que eles associam muito, querido, com Deus, e é verdade, querido. Se nós soubéssemos, meu irmão, olha, como que Deus, Ele ama habitar na sua casa física também, nós teríamos mais, meu irmão, mais consciência de estar na casa do Senhor. Nós teríamos mais vigilância de estar na casa do Senhor. Por exemplo, meu irmão, nós não acessaríamos sites qualquer na casa do Senhor. Nós não acessaríamos, meu irmão, qualquer coisa na casa do Senhor, porque Jesus disse o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, o zelo da casa do Senhor me devora. Hoje, meu irmão, a gente adentra a casa do Senhor, às vezes até para fazer fofoca, para falar mal, querido, para discutir futebol, para discutir qualquer outra coisa, querido. Os judeus, meu irmão, eles associavam o templo com santidade. Começa a fazer isso, amado. Começa a fazer isso. Amado, e Jesus começa a responder. Jesus, meu irmão, primeiro ele vai responder algo que ia acontecer e aconteceu 40 anos depois desta conversa. Aqui, meu irmão, é aproximadamente o ano 30 depois de Cristo, o ano 30. Para alguns 33, mas vamos lá, meu irmão. É aproximadamente 33 anos aqui. Sabe, amado? E Jesus fala assim: olha, está vendo tudo isso aqui? Essas maravilhas? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus, meu irmão, está declarando: tudo isso vai ser destruído. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Nos anos 70. Então, meu irmão, poucos anos depois, um general, meu irmão, chamado Tito, por causa da rebelião, meu irmão, dos judeus, por causa de impostos, por causa de altas taxas, meu irmão, de impostos, meu irmão, começaram a pilhagem. Os judeus, meu irmão, se revoltaram, eles começaram a matar muitos romanos nas estradas, meu irmão, se tornaram, querido, odiosos aos judeus. Então, querido, alguns romanos, alguns, meu irmão, generais, algumas pessoas, meu irmão, mesmo sendo romana, mas tinha muita afinidade com as coisas de Deus, porque o evangelho, meu irmão, a essa altura já tinha se espalhado. Oh, glória a Deus, meu irmão. Olha lá em Roma mesmo, querido, olha, já haviam muitos cristãos, muitas pessoas influentes, amado. Então, querido, olha, eles fizeram de tudo para conter a rebelião. Fizeram de tudo. Eu estou contando, meu irmão, que eu li a história ontem, sabe? É lindo, é maravilhoso. Eu descobri um site, meu irmão, Histórias Cristãs. Que coisa linda e maravilhosa, querido. Então, meu irmão, conta-se que um homem, né, querido, ele tentou de todas as formas uma conciliação, uma bandeira de paz, mas, meu irmão, os judeus revoltados estavam só matando. Na época dos Macabeus, estavam, meu irmão, matando. Aí, querido, ninguém dava conta, ninguém, meu irmão, parava o povo de Deus na revolta. Levantou, meu irmão, um homem chamado, meu irmão, Tito, filho, meu irmão, de um soberano de Roma. Ele foi, meu irmão, conciliar. Ele tentou de todas as formas, querido, que houvesse paz. Porque ele sabia, meu irmão, que o exército romano estava sedento para vingança. Eles iam, meu irmão, massacrar o povo de Deus. Então, meu irmão, eles fizeram um cerco. Eles cercaram a cidade de Jerusalém. Sabe, amado? Eles pensaram:
Nós temos duas táticas. Podemos invadir e destruir todo mundo, matar todo mundo, inclusive crianças, ou nós vamos sitiar, nós vamos cercar. Aqui não entra mais comida, aqui não entra mais nada. Quando escassear a comida lá dentro, eles vão se render. E foi o que fez, querido. Foi o que aconteceu. Mas nem assim, meu irmão, eles se renderam. Quando, meu irmão, eles perceberam que não havia mais comida, eles, meu irmão, partiram para o confronto, amado. E foi uma devastação total, querido. Conta-se, meu irmão, que morreram mais de 1.300.000 pessoas, querido. É aquilo, meu irmão, que a Bíblia fala. Os meus irmãos romanos estavam sedentos, grávidas foram abertas pelo meio, querido. Meu irmão, não houve respeito nenhum, amado, e o templo foi totalmente destruído. O templo, meu irmão, foi totalmente destruído, querido. Então essa é a primeira etapa, olha, da previsão de Jesus, meu irmão, aconteceu. E é importante, queridos, quando ele fala assim, estas coisas vão acontecer, olha, sem que esta geração passe. Jesus estava falando, muitos de vocês vão ver estas coisas acontecerem. Muitos de vocês vão ver estas coisas acontecerem. E muitos viram. Muitos viram, querido, olha, a destruição, a devastação de Israel, querido. Aquele templo de Jerusalém, aquele templo foi destruído, querido. E até hoje não existe o templo ainda, amado. Não existe mais o templo. Onde era o templo, hoje tem a mesquita de Omar, né, dos muçulmanos, mas eu deixo dizer para você, meu irmão, estão em negociação lá para aquela mesquita sair dali para um templo ser construído, querido. O templo, meu irmão, o terceiro templo vai ser construído, viu, amado? Para que dali o anticristo comece a reinar, sabe, amado? Então presta atenção, querido. Mas Jesus, amado, agora, querido, ele disse, essa primeira previsão, vamos dizer assim, meu irmão, de forma local, que ia acontecer, meu irmão, em Jerusalém, né, em Israel. Agora, querido, ele vai tomar esta palavra, amado, para falar de forma geral. Falar de Jesus, da volta de Jesus, meu irmão, é maravilhoso, amado, mas para a gente, meu irmão, que está ministrando, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que trazer algumas minúcias aqui, amado, para você entender. Você entende, amado? Isso aqui não é nem uma pregação com 40 minutos, meu irmão, a gente nem chega perto. Então, amado, eu tenho que me resumir aqui. Agora, querido, essa primeira parte, Jesus, então, meu irmão, ele declarou, ele não está profetizando, amado, ele está lembrando o que já havia sido falado lá atrás, querido. Agora, meu irmão, ele vai neste mesmo Monte das Oliveiras, naquele mesmo, meu irmão, olha, cenário, ele vai falar da sua volta. Ele vai falar, meu irmão, da volta do Filho do Homem. Ele vai falar, meu irmão, olha, da volta dele para buscar a sua igreja. Isto é chamado, meu irmão, de arrebatamento, de rápido. Querido, é bom lembrar que Jesus, ele vai voltar mais 2 vezes. A primeira volta agora, meu irmão, é para buscar a sua igreja. E eu vou. Meu irmão, olha, ninguém vai ver. É aquilo que Paulo fala, vai ser assim, ó, pimba, num piscar de olhos, querido, pisca aí, pronto, aconteceu, irmão. Querido, ele vai ficar nos ares como um imã gigante, ele vai buscar os seus. Querido, então ele vai dizer que antes disso acontecer, alguns sinais acontecerão. Glória a Deus. Ele, meu irmão, não marcou dia, ele não marcou mês. Alguns loucos por aí marcam dias, né? Quantos dias já foram marcados? Quantas épocas, meu irmão? E essas pessoas ficam, meu irmão, decepcionadas. É impressionante, gente. É um desrespeito. Jesus fala, olha, somente o Pai, ninguém sabe nem o dia nem a hora, somente o meu Pai que está no céu sabe. Jesus está dizendo, isso é coisa do céu, isso é coisa do alto, ninguém aqui da terra sabe.
Sabe por quê, querido? Jesus está com saudade da igreja. Jesus tem saudade daquele tempo que ele passou aqui, com Pedro, com André, com Felipe, agora conosco, querido, ele tem saudade. Jesus, meu irmão, tem saudade das conversas. Lá no céu é diferente, gente. Lá no céu, meu irmão, é diferente, são anjos trabalhando daqui para lá. Imagina, meu irmão, agora que Jesus está voltando, imagina, meu irmão, com todo respeito, a agitação lá no céu. Deixa eu usar umas frases aqui só para você entender. Os anjos pedreiros preparando o seu lugar. Os anjos jardineiros preparando o seu jardim. E você nem alegrou, Ah, pastor, aqui tá bom demais, deixa eu ficar aqui. Aqui tá bom, pastor. De vez em quando a gente tem umas alegriazinhas aqui. Aqui, meu irmão, eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir com meu pai. Eu nasci, meu irmão, para viver com ele. Eu nasci, meu irmão, para ser, olha, um cidadão dos céus, querido. E você também. Essa terra é passageira. Ele falou que vai voltar. E a primeira coisa, meu irmão, quando ele começa a falar da volta dele, agora de forma geral, não é só para os discípulos, para todo mundo e todas as épocas. A primeira coisa que ele vai falar é o quê? Que ninguém vos engane. Gente, pelo amor de Deus, a primeira coisa que Jesus vai dizer aqui, que ninguém vos engane. E termina, meu irmão, dizendo: ficai atento. Olha, meu irmão, quando ele responde sobre a destruição, meu irmão, ele vai dizer o seguinte: muitos virão em meu nome. Mas a primeira coisa, querido, que ele vai dizer, olha, em versículo 5, cuidado que ninguém vos engane. Querido, o enganador está por trás de tudo isso aí. As religiões, querido, pode ser um meio de enganação. Quando a palavra do Senhor, meu irmão, não é, olha, amado, querido, a bússola. Quando a palavra do Senhor, meu irmão, não é, querido, a palavra do Senhor não é aquela que prevalece em lugar, querido, não tem vida naquele lugar, querido. Ainda que o homem seja, meu irmão, bom para falar, seja destruído, querido, se a palavra do Senhor não for o termômetro, se a palavra do Senhor não for aquela que dá um norte, dá aquela direção, amado, não vale nada. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Meu irmão, não são falácias, não são templos bonitos, não são vestes sacerdotais, querido. Nós temos que mirar, querido, no lugar onde a palavra do Senhor é explicada, conforme tem que ser explicada, amado, porque Jesus Cristo tem compromisso com a sua palavra. Jesus Cristo tem compromisso com a sua palavra. Você sabe o que eu estou dizendo aí, amado? Tem religião aí, meu irmão, que não deixa nem os seus membros terem Bíblia. Amado, Jesus começa a dizer aqui que ninguém vos engane. Não se engane. Mas, meu irmão, se eu não leio a Bíblia, eu vou correr o risco muito grande de ser enganado. Ele deixou a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra, meu irmão, ela me inspira. Paulo diz que ela, meu irmão, é digna de toda aceitação. Um cristão, meu irmão, uma cristã que não lê Bíblia, é muito fácil de ser enganado, enganada. E Jesus, meu irmão, ele vai dizer o seguinte: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos, meu irmão, tomarão o nome do Senhor para nos enganar. É claro que eles não vão vir dizer: oh, eu sou servo de Satanás, eu vim aqui. Não, amado. Eles vão vir, meu irmão, olha, ei, com roupagem de Jesus, com palavra de Jesus. Jesus falou assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Amado, se você frequenta um lugar onde a palavra do Senhor não tem prioridade, saia deste lugar. Não é porque está lotado, não está cabendo mais ninguém, querido, que olha, tem a aprovação do Senhor. A aprovação do Senhor, meu irmão, é onde a palavra dele
é aberta, explicada, sem enganação. O inimigo quer nos enganar, querido. Jesus continua dizendo aqui, querido, depois dele falar que ninguém vos engane, amado, sabe, querido, ele vai usar uma frase maravilhosa, que toda mulher grávida sabe. Ele vai dizer, olha, presta atenção, meu irmão, ele vai dizer várias coisas que já estão acontecendo. Ele vai falar de guerra, rumores de guerra, ele vai falar de terremoto, ele vai falar de pragas. Lucas vai falar da agitação do mar. Você lembra, meu irmão? Parece que foi 2000, né? 2004, o tsunami, quantas almas, meu irmão, quantas vidas, bramidos do mar. Tudo isso, meu irmão, está no sermão profético. Pragas, olha a pandemia. Olha, meu irmão, muitos anos atrás, quantas pandemias, querido, quantas coisas, meu irmão, acontecendo, terremotos, cataclismas, coisas, meu irmão, sobrenaturais da natureza. Jesus está dizendo, gente, tudo isso são sinais. Estou pregando para uma igreja que está prestando atenção. Todas estas coisas são sinais. Olha que coisa linda, irmã Márcia. Mas não tenham medo destas coisas. Ah não, gente, anima aí. Deixa eu ficar animado aqui. Mas não deixem essas coisas assustarem vocês. Jesus está dizendo aqui, não tenham medo destas coisas. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. O que é princípio das dores? Jesus vai usar o quadro de uma mulher grávida, são as contrações. Eu estava lendo, meu irmão, sobre contrações. As contrações começam a partir da 6ª semana de gestação. Só que a mulher não sente. A mulher não sente, mas já estão acontecendo as dilatações. Você entende, irmão? Alguns sinais, meu irmão, já estão acontecendo, a gente não está percebendo, mas já estão acontecendo. São sinais. Aí, meu irmão, lá para a 16ª semana, as contrações começam a ficar mais fortes. É porque, querido, o útero, ele saiu da região pélvica e veio para o abdômen. Aí, meu irmão, a mulher já começa a sentir. Já começa, meu irmão, a sentir. Hein, meu irmão? Já começa a sentir o bebê se movimentando. Você sabe, meu irmão, o que eu estou dizendo aqui? Jesus, meu irmão, está dizendo que as coisas estão acontecendo de forma graduais. Estão acontecendo, querido. Ei, as coisas estão acontecendo. Ele fala aqui, meu irmão, de falsos mestres, falsos cristos. Nunca houve, meu irmão, olha, uma época, ou meu irmão, um século, onde apareceram tantos falsos cristos, querido. Apareceu na China, apareceu em Costa Rica, José não sei o que lá, da Igreja da Graça, já morreu de câncer. Era o Cristo. Tem aqui no Brasil, né? O William, não sei, tem aqui no Brasil. Falsos cristos. E tem muitos, meu irmão, pastores por aí, e sacerdotes também da Igreja Católica, se passando como Cristo. Vem que eu curo, eu tenho poder. Pega um pedaço da minha gravata, meu suor. Amado, são sinais de enganação, para nos enganar, para tirar, meu irmão, os nossos olhos, meu irmão, do foco. Jesus falou, meu irmão, estas coisas ainda não são o fim. Ele deixou aqui, meu irmão, o último sinal. O Evangelho sendo pregado até aos confins da terra. E quero dizer para você, meu irmão, hoje, para agilizar isso aí, não precisa do homem ir, não.
penetrando, meu irmão, em todas as camadas da sociedade, em todos os povos, querido. Povos ribeirinhos, querido, tribos, nações, línguas, querido, é o poder, querido, olha, do fermento na massa, querido, um pouquinho de fermento faz toda a massa crescer, querido, é o poder do Evangelho, é a sementinha, amado, lançada na terra, ninguém deu valor, queriam matar a semente, querido, sepultar a semente, mas a semente nasceu, o Evangelho, meu irmão, alcançou todos os povos, em todos, meu irmão, os países do mundo, em todos os continentes, a palavra do Senhor está sendo anunciada. Aleluia. Aleluia. Aí, meu irmão, Jesus traz tudo isso aí, de forma de fora, fenômenos, cataclismas, guerras. Aí, meu irmão, ele vai trazer para dentro da igreja. Agora, meu irmão, mais importante, ele vai falar com o seu povo. Ele vai falar, meu irmão, alguns sinais caracterizados que já estão acontecendo no meio da igreja. No meio da igreja, e presta atenção, pelo amor de Deus. Você precisa saber, eu preciso saber, se eu ficar aqui, como que eu vou agir? É a pior mensagem que um pregador, meu irmão, tem que pregar, mas nós temos que pregar, não é hoje não. Como fazer se ficar aqui? Meu Deus do céu, para que isso? Pregar isso para crente. Mas tem muita gente que vai ficar aqui, querido. Tem gente, meu irmão, que não está nem aí para Jesus, estando dentro de um templo evangélico, querido. Não está nem aí, amado. Lá fora, meu irmão, leva uma vidinha qualquer. Querido, Jesus vai falar agora de sinais no nosso meio, dentro da igreja. No meio, meu irmão, da igreja, gente. Quando eu falo igreja, não é isso aqui não, irmão, é igreja, nós, querido. Igreja no mercado, igreja no sacolão, igreja na faculdade, igreja, querido. É igreja. Que linda é a igreja, querido. Ele vai falar de algumas coisas. Quando ele falou, ele disse, meu irmão, para o futuro acontecerão. Mas se ele fosse falar hoje, meu irmão, ele ia falar no presente. Acontecendo. Acontecendo. Você está ouvindo, igreja? Amém. Glória a Deus. Duas coisas, meu irmão. Duas coisas terríveis. Querido, se estiver acontecendo, nós estamos perdidos. Primeiro, amado, ele falou, quando o Filho do Homem estivesse para voltar, será que ele acharia fé na terra? E quem tem fé, querido? É o povo dele. Como que está a sua fé, querido? Agora olhe para a sua vida, amado. Isso, amado. A hora mais importante, olhe para a sua vida, querido. Eu fico impressionado nesse momento. Não é brinquedo não, querido. O momento mais importante da nossa vida, querido. A gente acha coisa, meu irmão, que a gente pode esperar um pouquinho para fazer. Olha para a sua vida, querido. Como está a sua fé? Eu não estou falando de fé para receber, não, querido. Para receber aquele milagre. Para declarar que a minha promessa é maior do que a dor. Para declarar que eu quero a minha justiça. Estou falando da sua fé no Senhor, querido. A sua fé, meu irmão, que vem através de ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé, meu irmão, rascunhada por alguém aí, não. Com todo respeito, que forjam testemunhos para atrair pessoas para a igreja, querido. Não estou falando disso, não, amado. Eu estou falando, meu irmão, daquela fé inabalável. Aquela fé, meu irmão, que crê que tudo que a Bíblia diz é verdade. Eu creio, eu estou me santificando, eu estou fazendo aquilo que Paulo manda dizer. Olha, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Aleluia. Esta fé, meu irmão, que prevalece. Esta fé, meu irmão, que nos
Jesus. Esta fé, meu irmão, que quando nós nos encontrarmos por aí, nós vamos falar, olha, pode ser hoje. É aquela fé, meu irmão, que me projeta para uma certeza: todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. É aquela fé, meu irmão, que me incomoda a ter uma vida de santidade, amar o meu irmão, a fazer um concerto diário na minha vida, querido. Aquela fé, meu irmão, que me leva a saber que eu tenho, meu irmão, compromisso e responsabilidade na igreja do Senhor, tanto financeiramente como espiritualmente. É responsabilidade minha falar do amor de Jesus para os perdidos. E a outra coisa, querido, que se a fé já foi, isso aqui também já era: o esfriamento espiritual. Isso é patente, amado. Olha para mim aqui, querido, é patente na vida da igreja o esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual não é esvaziamento das coisas espirituais. É esvaziamento, amado. Esfriou por quê, querido? Uma outra coisa teve uma dimensão maior. Uma outra coisa teve uma dimensão maior, talvez um namoro, talvez um time de futebol, talvez, meu irmão, uma carreira que está decolando, está tudo indo bem, alguma coisa, querido. Você sabe do que eu estou falando, amado? Aquela vida linda, bonita de ler Bíblia, de orar, de buscar o Senhor, de congregar, fidelidade, querido. Não tem mais, é o esfriamento. Tudo isso, meu irmão, são causas das coisas externas. Jesus falou: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Querido, mas deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós não temos nada com isso não, querido. O que nós temos é que falar do amor de Jesus para eles. Mas a influência deles, meu irmão, não pode, meu irmão, nos esfriarem, não. Não pode. A volta de Jesus, querido. Olha para mim aqui. Eu vou ser um pouco herético aqui, meu irmão. A volta de Jesus já poderia ter acontecido. Perguntaram: quando será, Senhor? Respondeu. Ele está tardando a sua vida para dar oportunidade aos perdidos. Pedro fala assim, meu irmão. Pedro fala assim: desde quando nossos pais existem, deixa eu falar com minhas palavras, falam da volta de Jesus, zombando dele. Aí Pedro fala assim: olha, para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. O Senhor não está retardando a sua vida, Ele está prolongando a sua misericórdia. Ele está, meu irmão, prolongando a porta da graça, para que os perdidos ainda, meu irmão, encontrem a porta da graça aberta. Mas olha que triste. Enquanto a porta da graça, os perdidos estão, meu irmão, chegando, os salvos estão saindo, estão desviando. Eles não suportam mais uma palavra de repreensão, não suportam mais uma palavra, meu irmão, necessária, estão saindo. Como está a sua vida? Fica de pé no seu lugar, querido. Ministério de louvor vem aqui, diaconato se prepara. Eu não posso continuar mais, querido. Mas voltaremos a este assunto o mês inteiro. Feche os teus olhos, querido. Como está a sua vida, amado? Como, meu irmão? Se Jesus te chamasse hoje, querido, através da morte, você encontraria com o Senhor, amado? Seja sincero, amado. Faça uma análise sincera, querido, da sua vida com Deus. Faça, meu irmão, você que está em casa, vai assistir esta mensagem pelo YouTube. Aproveita, amado, se inscreva aí, dá um joinha, toca no sininho aí. Hein, querido? Você que está aqui, querido, seja, meu irmão, sincero com você. Qual a intensidade da sua vida espiritual, amado? Qual é, amado? Hein, amado? A
sua dedicação com as coisas do Senhor. Ah, pastor, eu não sou um fanático, não, meu irmão, nem eu. Mas todos, meu irmão, que tem infiltração, meu irmão, em algum meio, ele é dedicado. Ele é dedicado. Se é um professor, meu irmão, olha, dedicado, exemplar, querido, ele se esmera em estudar, em preparar lições, em dar o melhor para os seus alunos. Se é o aluno, meu irmão, dedicado, ele vai se preparar, ele quer o melhor, querido. Todos os segmentos, meu irmão, que levam a sério o que estão fazendo, amado, se dedicam, amado. Eu estou dizendo aqueles que levam a sério o que estão fazendo. Alguns, meu irmão, são apenas cristãos nominais, têm apenas nome de cristão, mas não vivem o cristianismo na sua essência, não tem uma vida diária com Deus, querido. Não se alimenta, meu irmão, do Cristo vivo diariamente. Talvez, querido, 90% da sua conversa é sobre outras coisas. É sobre outras coisas, querido. Sendo que a Bíblia diz, quando estiveres entre vós, cantem louvores, façam orações, salmodiai-vos. Ei, amado, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, e de lá ele virá para buscar a sua igreja. Pensa, amado, isso é fanatismo, pastor Jonas. Então, meu irmão, é coisa da Bíblia. A Bíblia diz, meu irmão, se estáis em Cristo, permaneceis em Cristo fundamentado, alicerçado, arrojados, solidificados, querido. Cristianismo, meu irmão, não é uma vez por semana na igreja e pronto, não, meu irmão. Vida com Cristo, meu irmão, é diária e continuamente. Aleluia. Todo dia, querido. E nesta manhã, Ele nos chama para nos alimentarmos. Eu quero finalizar deixando um abraço para os nossos amados do YouTube. Nós vamos finalizar esta mensagem desejando uma semana abençoada para você, uma semana de lutar e vencer, de plantar e colher, uma semana de bênção sem medida da parte do Senhor. Um abraço, Deus te abençoe.